Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver os comentaristas do canal UOL Esporte se rendendo ao timão. E especialmente a joia da base do Corinthians, Guinegão, que em 3 jogos fez 3 gols, e também do goleiro Hugo, que está fechando o gol. Então, vamos para o vídeo. Pensa, o Corinthians, ele tinha numa sequência a eleição e 2 jogos fora de casa, um pelo Brasileiro, que era um confronto direto que podia deixá-lo próximo à zona de rebaixamento em caso de derrota, e o outro fora de casa, que era essa partida, a ida da Copa do Brasil. Bom, teve a eleição e as 2 vitórias fora de casa. A vitória no Brasileiro ela tem um peso gigante, porque ela tragou o Vasco para baixo e deu respiro ao Corinthians. Então, o Corinthians já foi para a Arena da Baixada com uma outra situação no campeonato que importa muito. Aí nós estamos vendo o lance da anulação do gol do Atlético Paranaense. E na Copa do Brasil ele era bem favorito, né? Ele pegou o confronto mais fácil, e venceu fora de casa encaminhando a vaga. Então, por que eu falo que o pior já passou? Porque, além de tudo, teve a mudança no calendário. O que significa isso? O Corinthians, a um passo da semifinal, só vai jogar a semifinal daqui a 3 meses. Até lá ele tem o Brasileiro para se ajeitar, tentar melhorar a colocação, tentar acertar o time, um pouco as finanças, a organização, um rumo para 2026. E vai ter 4 jogos para ser campeão desse negócio, a partir de dezembro. Então eu acho que essa mudança no calendário foi excelente para o Corinthians. Talvez tenha sido o clube mais beneficiado indiretamente por essa mudança. Ele precisava avançar na Copa do Brasil, já deu um grande passo. E aí temos entre os 2 jogos da Copa do Brasil o derby, que para mim, e o Casagrande falou muito sobre a atração do Guinegão no derby, o derby só é bom pro Corinthians agora, ele não é bom pro Palmeiras. Mesmo que o Corinthians tenha jogado na quarta noite, esteja mais desgastado, o Palmeiras tenha jogado na segunda, esteja só se preparando para isso, a responsabilidade é toda do Palmeiras. Por vários fatores. Pelo histórico no confronto desse ano, que é todo favorável ao Corinthians, na Copa do Brasil e no Paulista, e pela disputa com o Flamengo pelo título brasileiro, certo? O Flamengo vai ter jogado contra o Grêmio pouco antes. A tendência é que o Flamengo vença. E o Palmeiras entre no derby pressionado na tabela e pressionado pelo histórico recente. Então a coisa deu uma clareada momentânea para o Corinthians, para o Dorival. Lembra do Dorival? Ninguém está falando do Dorival fora agora. Alguém está falando do Dorival fora? Zero. Não, né? O Dorival, especialista em Copa do Brasil, está perto de mais uma semifinal de Copa do Brasil. Ninguém está falando do Dorival, das contusões, não sei o que, estamos falando do Guinegão, que o Corinthians encontrou um mérito do Dorival também, hein? Que ele podia colocar lá o Hernandes, não, mérito do Dorival também. Então acho que quando eu falo o pior já passou, é que conversa aí na recepção hoje aqui, nas ruas. O corintiano tá... Domingo tem o Palmeiras. E a responsabilidade é do Palmeiras, curiosamente. Então acho que foi uma vitória importante que dá a perspectiva de título. E domingo temos um outro campeonato à parte. Vamos ver se dessa vez o Palmeiras incomoda o Corinthians. Isso só aconteceu no primeiro turno do Brasileiro lá em Barueri. Ô Casão, boa vitória do Corinthians, né? Você podia falar um pouco do jogo em si, como foi, essa mudança, questão dos 3 zagueiros, que melhorou bastante o time do Corinthians. Vamos lembrar, né? Jogou sem o Yuri Alberto, sem o Carrilho, sem o Martins, e o Memphis entrou só no final e ainda reclamou do gramado sintético. Exato. Então o time super desfalcado, e você já deu seu destaque inicial com o Guinegão. Você concorda com o Arnaldo, esse clássico do fim de semana é melhor pro Corinthians? Não, o Corinthians não tem nada a perder, a não ser empacar no Campeonato Brasileiro caso não vença a partida, caso o Palmeiras vença a partida. Fora isso, é totalmente favorável. O Corinthians ontem fez uma bela partida, uma ótima partida. É um time de Série A que vem de uma vitória. Tudo bem, deu uma respirada boa no campeonato, não está no desespero mais.
estaria se tivesse perdido do Vasco, mas ganhou. Enfrentando um time que é da Série B nesse momento, mal, está em 12º lugar, está bem distante dos 3 primeiros colocados, ele está a 6 pontos do quarto, em que inclusive o quarto e o quinto, que inclusive o Novo Horizontino tem 36 pontos, o Atlético tem 30, está junto ali com o quarto colocado. O quarto colocado, acho que é o Criciúma, se eu não me engano. Acho que é o Criciúma, que tem 30 e o Novo Horizontino 30 e o Atlético Paranaense os dois 36 e o Atlético Paranaense 30. Mas está jogando mal, não está bem, estava 7 jogos sem vencer, ganhou o CRB. Então o Corinthians era totalmente favorito a essa partida, mesmo jogando lá na Arena da Baixada. Agora, a jogada do gol, ela foi idêntica ao gol que o Guinegão fez domingo contra o Vasco. Mesmo tipo de jogada. O Mateuzinho apoiando pelo lado, olha lá, jogando a bola para dentro, e o Guinegão chegando, escorando a bola, foi igualzinho, idêntico, a mesma jogada do gol contra o Vasco. Então é uma jogada preparada, não é uma coincidência, não é um bicão e o Mateuzinho correndo ali pelo lado. Não, é uma jogada que está sendo repetida várias vezes, inclusive mesmo no primeiro tempo, essa jogada teve várias tentativas de fazer esse mesmo tipo de jogada com o Mateuzinho pelo lado de cá. Segundo, a parte do Guinegão. Eu tô falando isso, primeiro que o garoto é bom de bola. O garoto sabe fazer gol, né? Tá no momento que a coisa tá funcionando para ele. Não é que tá funcionando por sorte. Não, ele se posiciona bem. Foram 2 gols, esses 2 últimos, Vasco e Atlético Paranaense, porque ele se posiciona bem, acompanha bem a jogada, sabe antecipar o zagueiro. Então o garoto é bom. E eu falei que não tinha um momento melhor, porque eu vou fazer uma comparação, uma semelhança com o que aconteceu comigo em 82. O time do Corinthians estava meio empacado no Paulista. Nós ganhamos da Ferroviária no domingo por 2-1. Eu fiz 2 gols nesse jogo. Na quarta, nós ganhamos do Juventus do Pacaembu. Eu também fiz 1 gol. Então eu tinha feito 3 em 2 jogos. E veio o Palmeiras no domingo. E nós ganhamos por 5-1. E eu fiz 3 gols no jogo. E daí em diante, acabou. Eu virei o titular absoluto do time do Corinthians, ninguém falava em contratar outro centroavante. Inclusive, o elenco de 82, a única posição que não tinha um reserva de posição era a minha. Eu não joguei 2 jogos, fiquei suspenso 2 jogos. Jogava o Eduardo na ponta e o Ataliba de centroavante, não tinha um outro centroavante ali. Porque o Corinthians decidiu não procurar mais um centroavante depois que eu fiz essa sequência de gols. Então é isso que eu tô falando, não é que eu tô falando que ele vai fazer 3 gols, 4, não é isso. Eu acho que ele vai jogar, ele vai ter, no momento do domingo, uma motivação, uma segurança e uma rivalidade pessoal, porque ele é corintiano, nasceu no Corinthians e sabe o que é enfrentar o Palmeiras. Sabe quanto é importante enfrentar o Palmeiras. Ele sabe a dimensão do clássico, mesmo sendo um garoto. Deve ter jogado diversas vezes esse clássico na base. Então é por isso que eu falei que pode ser o clássico, pode ser o derby do Guilherme. É um bom ponto esse, né, do Guinegão, e tudo que envolve um cara jovem, corintiano, que vai encarar o seu primeiro clássico. Mais um ingrediente desse jogo de domingo. Só colocar um dado aí importante, o Corinthians não conseguiu, o Arnaldo falou que clareou, né, clareou as coisas pro Corinthians. Ele não vencia 2 jogos seguidos desde maio do ano passado, desse ano. Ele venceu o Corinthians, o Santos por 1-0, depois venceu o Novo Horizontino por 1-0. E não vencia 2 jogos seguidos como visitante desde fevereiro, quando ele venceu a Ponte Preta no Paulista e depois o Novo Horizontino. Está, Arnaldo. E tem uma outra coisa, né, Tironi, que é a independência, de certa forma, do Yuri Alberto, né? A pior fase do Corinthians, na outra lesão do Yuri, o Corinthians não fazia gols, né? Então, e vem um menino e faz gols em 3 jogos consecutivos, né? O Corinthians começou o ano com o Yuri Alberto, Pedro Raul e o Hector, né? 3 centroavantes caros. Acabou abrindo mão do Pedro Raul para o Ceará, o Hector teve poucas chances, e aí, quando não jogava o Yuri, era um desespero.
E não é mais um desespero. O futebol ele é mágico e, de novo, vou dar mérito à comissão técnica do Corinthians, certo? Porque a gente critica muito, acho que quando tem que criticar as questões do Dorival, o Dorival no campeonato de pontos corridos, o Dorival não sei o que lá, o Dorival pedindo reforço num clube que não tem condição de contratar, mas ele encontrou uma solução, certo? Para esse problema de dependência do Yuri. E vamos combinar, ontem era a dupla de ataque. Yuri e Memphis, né? Vencendo a dupla de ataque. E mais, o menino ganhou espaço em relação, inclusive, ao Romero, que era o outro possível atacante escalado quando o Yuri não estava. Então, o Dorival encontrou uma solução, deu confiança, o menino respondeu. E agora a discussão é Guinegão mais 10 contra o Palmeiras. Quem joga ao lado? Memphis joga ao lado dele? Mantém a dupla de garotos? Coloca o Memphis no segundo tempo? Qual que é? Não vai dar para tirar o garoto, né? É um pouco como o Casagrande falou. A sequência... Às vezes o menino tem uma oportunidade, na primeira partida, normalmente, né, Casão? Não é só a qualidade, tá? O acaso pode ajudar, para na segunda, com mais confiança, você confirmar, para na terceira você já tá bem colocado e seguro, e a partir daí você embalar. Outro personagem do jogo de ontem, que tem sido o personagem do Corinthians, é o goleiro Hugo Souza. Ele foi convocado para a seleção brasileira, muita gente falou, não merecia, não era goleiro para a seleção e tal. Só que ontem ele fez 2 defesas e uma espetacular, quando o jogo estava 1-0 no final, uma cabeçada queima-roupa que ele defendeu de maneira espetacular, bem no fim do jogo ontem. E o Hugo Souza, depois foi agredido por um torcedor, um negócio inacreditável, né? Atenção, comissão de, sei lá, CBF, quem quer que seja. Olha isso aí, essa cena inacreditável de um cara que entrou em campo lá para agredir goleiro, né? De novo. Será que até a Arena da Baixada é um território de exceção? Não vai punir a Arena da Baixada depois de um negócio desse? Negócio inacreditável o que aconteceu. Goleiro do Corinthians punido. E o Hugo Souza, ele contou ali depois no vestiário sobre um drama pessoal que ele tem vivido. Ele desabafou depois do jogo, revelou que ele e a esposa dele, eles perderam os gêmeos que eles estavam esperando, a gravidez da mulher dele, e que isso mexeu um pouco com a cabeça dele nos últimos dias aí. Mas o fato é que ontem ele foi personagem também, né, Casão? Fez uma super defesa e foi vítima desse panaca que invadiu o campo para agredir o goleiro. Então, ele tá merecendo mesmo essas oportunidades que o Ancelotti tá dando a ele nessa convocação. Poderia ter sido o John, poderia ter sido o Brazão, poderia ter sido outros goleiros que também estão numa fase muito parecida com a do Hugo, né? Goleiros que estão jogando em times que são inconstantes, que oscilam e que o adversário chuta pra cacete no gol e os caras estão pegando. No caso do Corinthians não tá sendo assim, não é? Nesses últimos tempos não é o adversário tá chutando pra caramba, mas a bola que tem que defender, o Hugo tá defendendo, como foi a cabeçada do Patrick ontem. É a palavra. Agora, ele é outro personagem, né? A gente falou do Guinegão, ele é outro. No outro jogo contra o Palmeiras, defendeu o pênalti, foi uma figura importante na Copa no Campeonato Paulista, né? Sobretudo. Já é esse aí já no campo. Sim, esperamos que isso aconteça. Estou sendo criticado porque você falou que o Itaquera era território de exceção. Bom, eu estou reclamando agora. Estou reclamando agora da Arena da Baixada. Mas diga lá, Casão. Não, além da Arena da Baixada, além do Atlético Paranaense, o cidadão não claro, nunca sem mais dúvida, evidentemente. Estádio, né? Exatamente. O cidadão em questão é o primeiro a ser punido. Perfeito. É a primeira pessoa a que tem que ter uma punição definitiva. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. E ser expulso do estádio de futebol e não entrar nunca mais. E dia de jogo do Atlético Paranaense se apresentar numa delegacia para não ir ao estádio é o primeiro passo para essa punição. Fazendo isso com esse cidadão, pula-se para o Atlético Paranaense e para a Arena da Baixada. É isso, exatamente. Bom, E aí, qual a sua opinião sobre o Guinegão? Será que vai vingar?
Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.